É muito bom ver as crianças desde a tenra idade aprendendo a amar a casa de Deus. Isso é uma dádiva do Senhor. Nós saudamos a todos no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aqueles que estão acompanhando também a transmissão, que a bênção de Deus alcance a cada um. Vamos abrir a palavra do Senhor, queridos, no Evangelho de Marcos, capítulo 2, a partir do verso 18. Marcos, capítulo 2, a partir do verso 18. Vamos ler juntos, como o fizemos durante toda a liturgia. Então, Marcos capítulo 2, de 18 a 22, leremos todos a uma voz. Leiamos. Ora, os discípulos de João e os fariseus estavam jejuando. Algumas pessoas foram perguntar a Jesus: por que os discípulos de João e os discípulos dos fariseus jejuam, mas os seus discípulos não jejuam? Jesus respondeu: como podem os convidados para o casamento jejuar enquanto o noivo está com eles? Durante o tempo em que o noivo estiver presente, não podem jejuar. No entanto, virão dias em que o noivo lhes será tirado, e então, naquele dia, eles vão jejuar. Ninguém costura um remendo de pano novo em roupa velha, porque o remendo novo tira um pedaço da roupa velha e o buraco fica ainda maior. E ninguém põe vinho novo em odres velhos, porque se fizer isso, o vinho romperá os odres e se perderá tanto o vinho como os odres. Mas põe-se vinho novo em odres novos. Amém. Vamos orar. Tudo o que temos feito aqui, Senhor, é para o louvor da Tua glória. E agora, quando a Tua palavra foi lida, nós carecemos da Tua bênção para a compreensão da Tua palavra, o que Jesus quis ensinar e o que Ele está ensinando. Então, abre o nosso coração, impõe o Teu temor aqui no nosso meio e fala, alcança vidas e concede-nos a graça de um cristianismo autêntico, de uma vida verdadeiramente piedosa para o Teu agrado, para o louvor da Tua glória, em nome de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, quero falar nessa noite sobre um tema bastante relevante, a respeito do perigo de uma falsa piedade, o perigo de uma falsa devoção. Nós conhecemos bem a palavra do Senhor que diz: esse povo honra-me com os lábios, mas o coração está longe de mim. Então, é possível ser religioso, é possível ser radicalmente religioso e não ser piedoso. É possível professar um credo, mas não servir a Deus. É possível viver uma vida regrada, uma vida religiosa, uma vida ética, inclusive, moralmente aceita, e ainda assim não ter uma vida agradável a Deus. Na verdade, o nosso Deus é aquele que vê o coração. Deus sabe quais são as intenções. Ele sonda o coração. Queridos, por exemplo, quando lemos Mateus capítulo 23, se você quiser abrir a Bíblia, algumas páginas atrás, Mateus capítulo 26, nós temos um sermão duro do Senhor Jesus, censurando os escribas e fariseus, que eram religiosos, que oravam, que jejuavam, que davam o dízimo de tudo. O texto bíblico diz do endro, da hortelã,
trazendo aqui para a nossa linguagem, seria o dízimo dos centavos. Eles faziam as contas na ponta do lápis, eram muito rigorosos quanto a isto. Jejuavam 2 vezes por semana, faziam orações, inclusive longas orações, davam esmolas. Mas vejam o que Jesus diz a respeito deles. Mateus 23, vou ler alguns versículos. Então Jesus falou às multidões e aos seus discípulos: na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e os fariseus. Portanto, façam e observem tudo o que eles disserem a vocês, mas não os imitem em suas obras, porque dizem e não fazem. Atam fardos pesados, difíceis de carregar, e os põem sobre os ombros dos outros, mas eles mesmos nem com o dedo querem movê-los. Praticam todas as suas obras a fim de serem vistos pelos outros, pois alargam os seus filactérios e alongam as franjas de suas capas. Gostam do primeiro lugar nos banquetes e das primeiras cadeiras nas sinagogas, das saudações nas praças, de serem chamados de mestre. Mas vocês não serão chamados de mestre, porque um só é mestre de vocês, e todos vocês são irmãos. Aqui na terra não chamem ninguém de pai, porque só um é pai de vocês, aquele que está nos céus. Nem queiram ser chamados de guias, porque um só é o guia de vocês, o Cristo. Mas o maior entre vocês será o servo de vocês. Quem se exaltar será humilhado, quem se humilhar será exaltado. E Jesus prosseguiu: ai de vocês, escribas e fariseus hipócritas, porque vocês fecham o reino dos céus diante das pessoas, pois vocês mesmos não entram, nem deixam entrar os que estão entrando. Ai de vocês, escribas e fariseus hipócritas, porque vocês devoram as casas das viúvas e, para o justificar, fazem longas orações. Por isso, vocês sofrerão juízo muito mais severo. Ai de vocês, escribas e fariseus hipócritas, porque vocês percorrem o mar e a terra para fazer um prosélito, e uma vez feito, o tornam filho do inferno 2 vezes mais do que vocês. Ai de vocês, guias e cegos, que dizem: se alguém jurar pelo santuário, isso não tem importância, mas se alguém jurar pelo ouro do santuário, fica obrigado pelo ouro. E Jesus, muito incisivo na sua autoridade divina, diz: seus tolos e cegos, qual é mais importante, o ouro ou o santuário que santifica o ouro? Verso 23: ai de vocês, escribas e fariseus hipócritas, porque vocês dão o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e desprezam os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Vocês deviam fazer essas coisas sem omitir aquelas. Guias de cegos, coam um mosquito, mas engolem um camelo. Ai de vocês, escribas e fariseus hipócritas, porque vocês limpam o exterior do copo e do prato, mas estes por dentro estão cheios de roubo e de glutonaria. Fariseu cego, limpe primeiro o interior do copo, para que também o seu exterior fique limpo. Ai de vocês, escribas e fariseus hipócritas, porque vocês são semelhantes aos sepulcros pintados de branco, que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda podridão. Assim, vocês por fora parecem justos aos olhos dos outros, mas por dentro estão cheios de hipocrisia e maldade. Meus irmãos, agora voltando para o texto de Marcos, a questão agora é sobre o jejum. Pessoas estavam censurando o Senhor Jesus e os seus discípulos, porque nem Jesus nem seus discípulos estavam jejuando como faziam os fariseus e os discípulos de João Batista. E eu estava meditando num texto bem conhecido lá de Lucas capítulo 7, Jesus falando, Veio João Batista e vocês disseram: tem demônio. Veio o Filho do Homem comendo e bebendo e dizeis: eis aí um comilão,
um bebedor de vinho, amigo dos publicanos e pecadores, assim que as pessoas tratavam o Senhor Jesus. Observem no estilo de Marcos, sempre muito conciso e direto. Imediatamente após a controvérsia sobre a recepção a Levi, Jesus chamou Levi, Jesus participou de uma recepção na casa de Levi, Mateus, um publicano, né? E logo depois disso, Marcos introduz a controvérsia relacionada ao jejum. Por que os fariseus e os discípulos de João Batista jejuavam e Jesus e os seus discípulos não? Então vamos procurar responder à luz da palavra de Deus. Esse é o nosso tema, uma advertência: cuidado com a falsa piedade, cuidado com a falsa devoção. Isso é um perigo muito grande. E nós vamos dividir essa exposição em 3 partes, né? Primeiro ponto, verso 18, nós temos aqui a acusação. Uma acusação crítica, porque quando eles fizeram a pergunta, na verdade, no bojo da pergunta estava uma crítica maldosa, verso 18. Segundo ponto, versos 19 e 20, a resposta do Senhor Jesus, sempre com sabedoria, e geralmente Jesus respondia a perguntas assim, com uma pergunta também. E terceiro ponto, versos 21 e 22, o esclarecimento do Senhor Jesus. Então vamos olhar para o texto bíblico. Verso 18, nós temos aqui uma acusação crítica, né? Ora, os discípulos de João e os fariseus estavam jejuando, e algumas pessoas foram perguntar a Jesus por que os discípulos de João e os discípulos dos fariseus jejuam, mas os seus discípulos não jejuam. Percebam que essa pergunta não expressou um desejo de informação, eles não estavam querendo uma informação do Senhor Jesus. Na verdade, essa pergunta representou uma repreensão, uma acusação crítica, isso que eles estavam fazendo. E o tempo todo eles estavam observando Jesus, seu comportamento, suas palavras, suas ações, com quem ele andava, e eles estavam ali constantemente, né, inspecionando o Senhor Jesus. Percebam que os fariseus estavam indignados, eles não conseguiam compreender o comportamento do Senhor Jesus. E quando nós olhamos aqui para o tempo verbal, que os fariseus jejuavam, os discípulos de João também, nós temos aqui um tempo verbal, um tempo imperfeito, que descreve uma continuidade, uma dedicação, ou seja, a palavra é: eles frequentemente jejuam, constantemente eles jejuam, né? E sempre que Jesus falava ou ensinava alguma coisa contrária às suas tradições e regras, eles protestavam. Jesus nunca falou nada contra a lei de Moisés, mas Jesus falava contra as tradições deles, contra as suas regras, né? Era contra isso que Jesus falava, né? Agora, quando estava estudando, estava lendo alguns comentários e havia essa observação. É surpreendente que os discípulos de João Batista estivessem também aqui nesse grupo, porque nós bem sabemos que João Batista, o precursor de Jesus, disse muito bem quem é o Salvador. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É esse de quem eu falava. Eu nem sou digno de desatar suas sandálias, convém que ele cresça e que eu diminua. João Batista sempre apontou para o Senhor Jesus, dizendo sempre ser ele o Messias, e ele próprio, quando foi confundido com o Messias, logo ele não aceitou aquela observação. Volto a repetir: não sou digno de desatar as sandálias do Messias, né? É surpreendente que os discípulos de João tivessem esse mesmo pensamento, porque nós temos um sermão de João Batista falando duramente contra os escribas e fariseus, confrontando-os com muita veemência, não é? É certo que alguns discípulos de João Batista ficaram preocupados, uma vez foram a João Batista dizer: mestre,
Muitas pessoas estão deixando aqui o nosso grupo, estão indo atrás de Jesus, né? Alguns dos discípulos de João Batista ficaram preocupados com isso, né? Estamos perdendo aqui membros, né, que estão indo lá atrás do Senhor Jesus Cristo. E uma outra observação, vale lembrar que nesta ocasião João Batista estava preso. Então João não estava ali com seus discípulos, instruindo-os ainda, não é? Então isso aí talvez explique, né, essa reação deles também. Agora, queria, nessa parte inicial, pensar com vocês aqui. O Evangelho do Senhor Jesus é o Evangelho da graça. O Evangelho da graça liberta. O Evangelho da graça dá vida, vida com qualidade, vida com abundância. O Evangelho da graça nos liberta do império das trevas. No Evangelho da graça, Jesus disse que o seu fardo é leve, é suave, né? Mas quando nós olhamos para as Escrituras, para os Evangelhos, percebemos, queridos irmãos, que a religião judaica, com seus ritos, estava colocando um fardo muito pesado sobre o povo. Havia opressão. Esses fariseus que censuravam Jesus, Jesus mesmo falou sobre eles no Sermão do Monte, dizendo que eles jejuavam a fim de serem vistos pelas pessoas, né? Tanto que Jesus ensinou: está jejuando, então lave o rosto, unja a cabeça, lave o rosto, para não parecer às pessoas que você está jejuando, não é? Porque você não deve fazer isso para impressionar as pessoas, para que as pessoas olhem para você dizendo como ele é espiritual, como ela é espiritual. Mas você deve fazê-lo para o Senhor. Obviamente que o jejum dos discípulos de João Batista era diferente dos discípulos dos fariseus, por exemplo, porque os discípulos de João Batista jejuavam por causa da tristeza pelo pecado. Foi essa a pregação de João Batista: arrependei-vos, o reino de Deus está perto, né? A própria palavra jejuar, o próprio verbo jejuar no aramaico significa estar de luto. É essa a ideia do jejum, né? E nós vamos ver daqui a pouco alguns exemplos, né? Tem um capítulo que é extraordinário, escrito pelo profeta Isaías, inspirado pelo Espírito de Deus, capítulo 58 de Isaías, falando a respeito do jejum que agrada a Deus, né? E vejam bem, ouçam com atenção o que disse o profeta, inspirado pelo Espírito de Deus. Isaías 58: grite a plenos pulmões, não se detenha, erga a voz como a trombeta e anuncie ao meu povo a sua transgressão e à casa de Jacó os seus pecados. Mesmo nesse estado, ainda me procuram dia a dia, têm prazer em saber os meus caminhos, como o povo que pratica a justiça e não deixa o direito do seu Deus. Como o povo que pratica a justiça e não deixa o direito do seu Deus, perguntam-me por sentenças justas, têm prazer em se aproximar de Deus, dizendo: por que jejuamos, se tu nem notas? Por que nos humilhamos, se tu não levas isso em conta? Aí o Senhor Deus responde por boca do profeta: acontece que, no dia em que jejuam, vocês cuidam dos seus próprios interesses e oprimem os seus trabalhadores. Eis que vocês jejuam apenas para discutir, brigar, bater uns nos outros. Jejuando assim como hoje, o clamor de vocês não será ouvido lá do alto. Seria esse o jejum que escolhi? Que num dia a pessoa se humilhe, incline a cabeça como um junco, estenda debaixo de si pano de saco e cinza? É isso que vocês chamam de jejum e de aceitável ao Senhor? Será que não é esse o jejum que escolhi? Que vocês quebrem as correntes da injustiça, desfaçam as ataduras da servidão, deixem livres os oprimidos, acabem com todo tipo de servidão? Será que não é também que vocês repartam seu pão com os famintos, recolham em casa os pobres desabrigados,
vistam os que se encontram nus e não voltem as costas aos seus semelhantes? Então a luz de vocês romperá como a luz do alvorecer, e a sua cura brotará sem demora. A justiça irá diante de vocês, e a glória do Senhor será a sua retaguarda. Então vocês pedirão ajuda, e o Senhor responderá. Gritarão por socorro, e Ele dirá: eis-me aqui. Se tirarem do meio de vocês todo tipo de servidão, o dedo que ameaça, a língua ofensiva, se abrirem o coração aos famintos, socorrerem os aflitos, então a luz de vocês nascerá nas trevas, e na escuridão em que vocês se encontram será como a luz do dia. E há outras promessas de Deus aqui. Então vejam bem, é possível jejuar e não agradar a Deus. O que o Senhor estava condenando aqui, da parte do povo de Israel, é que eles eram religiosos. O capítulo 1 de Isaías mostra exatamente isso. Eles observavam os calendários, ofereciam sacrifícios, faziam orações, levantavam as mãos, e Deus disse: porque vocês estão levantando as mãos e estão orando, suas mãos estão cheias de sangue. Era o sangue da injustiça, da maldade, era o sangue do salário do trabalhador que estava sendo retido. Queridos, Deus está olhando para um coração quebrantado, um coração de alguém que conhece o Senhor, que ama ao Senhor, que teme ao Senhor. Como eu fiz referência há pouco, o Sermão do Monte, o jejum, as orações, as esmolas, eram expressões comuns da piedade do judaísmo. Mas vejam bem, e atentem para o que eu quero dizer: o nosso coração é tão enganoso, é desesperadamente corrupto, como diz a Bíblia, que a gente pode fazer tudo isso e não está agradando a Deus. É possível orar de si para si mesmo. Então, se você pensa em oração, em jejum, em socorro ao necessitado, estender a mão ao necessitado, fazer tudo isso e não agradar a Deus, isso deve acender aí um sinal de alerta na nossa vida, para dizermos: Senhor, dá-me graça, eu não quero ser tido entre os hipócritas, Senhor, dá-me graça, eu quero ser um cristão piedoso, eu quero viver para o louvor da Tua glória, Senhor Deus. Eu não quero impressionar as pessoas, mas eu quero agradar ao Senhor, que o Senhor incline o meu coração para só temer o nome santo do Senhor. Oh, queridos irmãos, que Deus tenha misericórdia de nós. Quando nós olhamos para a lei mosaica exigia apenas um dia de jejum. Nós temos lá no capítulo 16 do livro de Levítico. Era o dia da expiação, o dia do perdão, o dia do quebrantamento. Era naquele dia quando o sumo sacerdote, somente ele, entrava lá no Santo dos Santos, e o povo se apresentava diante de Deus para confessar os seus pecados e para manifestar a sua tristeza por causa do pecado. Era o dia da expiação, da humilhação, da confissão e do quebrantamento. Então, esse era o único dia do jejum obrigatório. Mas vejam, os fariseus se levantavam e diziam: nós jejuamos 2 vezes por semana. A obrigação da lei era 1 vez por ano, e eles o faziam 2 vezes por semana. É certo, você vai me dizer: bom, já no Antigo Testamento nós temos várias referências, né, a respeito do jejum, há vários registros, né? Agora, observem que todos esses jejuns eram voluntários, eles não eram obrigados, mas voluntários. Eu separei aqui, o tempo não permite entrar em todos os detalhes, eu vou apenas fazer algumas citações, né? Por exemplo, temos um texto lá em Juízes, capítulo 20, verso 26, quando da guerra entre os israelitas e os benjamitas. E houve uma tristeza muito grande por causa daquele conflito. E o verso 26 do capítulo 20 de Juízes diz que eles se humilharam, se entristeceram e jejuaram. Primeiro livro de Samuel, capítulo 7, versículo 6, quando Samuel subjugou os filisteus em Mispá, houve jejum. Primeiro livro de Samuel, capítulo 31, versículo 13,
Quando da morte de Saul, de Jonatas, então houve uma tristeza e as pessoas se humilharam e elas entristecidas jejuaram, né? Segundo o livro de Samuel, capítulo 1, versos 11 e 12, Davi e os seus homens choraram e jejuaram exatamente por causa da morte de Saul. Embora Saul tivesse perseguido tanto a Davi, mas Davi era um homem piedoso e ele jejuou. Segundo de Samuel 12:16, quando Davi gera um filho com Batseba, aquele filho do adultério, e o menino está doente, e ele se humilha, ele coloca a boca no pó, e ele ora, e ele clama, e ele jejua também. 1 dos Reis 21:27, quando o profeta Elias trouxe uma mensagem dura para Acabe, contra a sua casa, o juízo de Deus viria sobre eles. Diz o texto que Acabe ficou assombrado, assustado, e ele se humilhou e jejuou. Até um ímpio como Acabe jejuou. Segundo o livro das Crônicas, capítulo 20, versículo 3, naquela batalha do rei Josafá contra Moabe e Amon, o capítulo diz que ele muito temeu, e ele colocou-se diante de Deus e orou, e ele jejuou, pedindo o livramento de Deus. Esdras capítulo 8, versos 21 a 23, quando Esdras está se preparando para fazer aquela viagem até Jerusalém, para reorganizar a vida espiritual do povo, está escrito lá, ele e os seus homens, nós promovemos ali um tempo de oração e de jejum, porque era uma viagem perigosa, e Esdras disse, eu tive vergonha de pedir ao rei soldados que nos acompanhassem, porque já havíamos dito, a boa mão do nosso Deus é sobre todos que o buscam para o bem deles. Então nós nos colocamos ali, nos humilhamos e jejuamos, e o Senhor nos deu uma jornada abençoada, né? Hoje pela manhã, algumas classes da escola dominical estudaram visão panorâmica do livro de Esther. E quando Esther está para conversar com o rei Assuero, ela pede ao povo que jejue em seu favor, para que ela obtivesse êxito na conversa com o rei. E houve um jejum dos judeus que estavam correndo o perigo e o risco de serem exterminados. Nós temos o Salmo 69:10, que é um salmo messiânico falando sobre o jejum. Daniel capítulo 9, aquela oração de confissão, de quebrantamento, quando ele se humilha diante de Deus, dizendo, a ti pertence a misericórdia, mas a nós o coragem de vergonha. Versículo 3 fala sobre jejum. O livro do profeta Joel, promulgai um jejum, um grande clamor diante de Deus, um chamado ao quebrantamento. Então, queridos, nós temos vários exemplos de jejuns na Bíblia, mas percebam, todos esses eram voluntários, e todos eles estavam associados à dor, à tristeza, por causa do pecado. Tirando aqui desses exemplos que eu dei, Acabe, todos eles estavam buscando uma comunhão mais profunda com Deus, estavam quebrantados diante do Senhor, mas todos esses jejuns foram voluntários. O jejum é uma disciplina espiritual. Quando alguém está abrindo mão de algo lícito, que é o alimento, para dedicar-se ao Senhor, para colocar-se diante de Deus em oração, o jejum implica deixar todas as outras atividades para consagrar-se plenamente ao Senhor, né? Então, obviamente, como lemos agora Isaías 58, Deus rejeita certos jejuns, especialmente aqueles que são motivados pelo orgulho e pelo ritualismo. Deus não se impressiona com o exterior, Deus está vendo o coração, né? Escutem Mateus 15, versos 7 a 9. Hipócritas, bem profetizou Isaías a respeito de vocês, dizendo, esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, e em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos humanos. Então, preste atenção nisso, e agora ouça o que eu quero dizer, aplicando esse primeiro ponto. Atenção, a religião
pode ser transformada em um pesado fardo, em vez de um instrumento libertador. Obviamente, o jejum é uma disciplina espiritual bíblica. No entanto, os escribas e fariseus, eles acrescentaram à lei de Deus, à tradição dos homens, e eles impuseram outras práticas. Deus não se agrada com a superficialidade. Buscar-me-eis e me achareis, diz o Senhor, quando me buscardes de todo o vosso coração. Quando nós queremos Deus, conhecer a Ele, viver para a glória dEle. Claro, queridos, Jesus não se opôs ao jejum. Jesus jejuou durante 40 dias. A Bíblia traz vários exemplos, como eu citei há pouco. Jesus não se opôs ao jejum. Jesus reprovou o jejum hipócrita, superficial, daqueles que desfiguravam o rosto. Eles queriam que as pessoas soubessem que estavam jejuando. Quando davam esmolas, eles trombeteavam, eles queriam ser vistos pelas pessoas. Queridos, o Evangelho nos ensina discrição. A glória pertence ao Senhor, é para a glória dEle. Que a nossa mão esquerda não sabe o que a nossa mão direita está fazendo. É para a glória de Deus. Essa deve ser a nossa motivação. Segundo lugar, resposta do Senhor Jesus, agora versos 19 e 20. Jesus respondeu: como podem os convidados para o casamento jejuar enquanto o noivo está com eles? Durante o tempo em que o noivo estiver presente, não podem jejuar. No entanto, virão dias em que o noivo lhe será tirado, e então, naquele dia, vão jejuar. Quando estava estudando o texto, estava pensando comigo assim, pedindo a graça de Deus, dizendo: fariseus, se vocês tivessem conhecido o Messias, se vocês tivessem visto em Jesus de Nazaré o Messias prometido, a postura teria sido outra, não de acusação crítica, mas de adoração. Se vocês tivessem visto em Jesus de Nazaré o Messias, jamais teriam dito que os sinais que ele fazia, os milagres, eram por Beelzebu, o maioral dos demônios, quando na verdade ele o fazia pelo poder do Espírito Santo. E aqui Jesus, como mestre, um mestre inigualável, ele respondeu com uma pergunta, e os judeus sabiam muito bem disso. Ora, toda festa de casamento geralmente é um dia muito especial para todos nós, dia especial. Agora você imagine, você planejou a sua festa de casamento, a coisa mais importante é aquele culto, os votos, esse é o momento mais importante, mas geralmente, e dependendo das condições da família, há uma confraternização, um jantar, uma festa, Agora imagine só, você faz uma festa e todos os seus convidados chegam lá dizendo: eu estou em jejum. Não teria muito sentido, não é verdade? Como é que você pode jejuar quando o noivo está presente? E obviamente que Jesus está falando de uma festa de casamento, naquele contexto, festa de casamento durava às vezes uma semana, Então, os amigos do noivo eram pessoas muito especiais, eram aqueles que conduziam o noivo até a noiva. Então, era uma celebração. Inclusive, estava lendo sobre isso com mais detalhes. Na festa de casamento, naquele contexto, era época de comida farta. Queridos, até os mais pobres eram abençoados naquelas festas, havia comida para eles também. Então os mais pobres ficavam só olhando o edital de proclamas publicado, para saber quando tinha uma festa de casamento, porque os próprios pobres eram alimentados naquele dia, era um dia de celebração. Então, queridos, o Senhor Jesus estava dizendo:
Olha, o jejum é uma disciplina espiritual para momentos de tristeza, de quebrantamento, mas o Messias está aqui presente e vamos celebrar a presença do Messias. Oh, meus irmãos, a vida cristã não deve ser um fardo. Quantos fardos têm sido colocados sobre as pessoas, né? A corrente tal, de tantos dias, né? E se você quebrar um dia naquela corrente, 40 dias de corrente, se você quebrou lá no dia 37º, tem que voltar primeiro dia de novo, né? E é um fardo, e uma fogueira santa, e outras coisas mais. Um fardo sobre as pessoas, o medo, a religião do medo, quando na verdade o Evangelho é a religião da graça, o Evangelho é a religião da libertação, é a religião da nova vida, do novo coração, do louvor, da adoração. Obviamente que há momentos de tristeza, de quebrantamento, porque nós somos pecadores ainda, pecadores salvos em Jesus, mas pecadores, como o nosso Lucas pregou aqui domingo passado, nós precisamos mortificar o velho homem a cada dia. Há uma luta, nós estamos em guerra, uma guerra espiritual, mas o Evangelho é libertador, queridos irmãos. Jesus fala de vida abundante, da alegria da salvação. É isso que Jesus diz, a alegria da salvação. Quando uma pessoa se converte, Jesus contou parábolas dizendo, o filho do pai pródigo, né? O pai do filho pródigo, chamou seus amigos e fez uma festa, celebrou. A mulher que acha a sua moeda, ela chama suas amigas e celebra. O pastor que acha a ovelha perdida, ele celebra. O cristianismo é uma celebração de gratidão. Então Jesus está dizendo aqui, agora dias virão, verso 20, em que o noivo será tirado. E olhando e fazendo uma análise mais profunda do texto, o verbo que aparece aqui indica uma eliminação repentina, violenta. Obviamente que Jesus estava apontando aqui para a crucificação. Aquele dia doloroso, de luto, de tristeza, né? O verbo aqui, esse ser tirado, está inserido entre dois tempos futuros. Dias virão, então jejuarão. Dias virão em que o noivo será tirado, então jejuarão. Por isso, seu momento deve ser definido assim: não jejuarão só no dia da morte, mas da morte em diante, a partir daí. Mas ali estava o noivo. E aqui Jesus faz uma referência à tristeza da cruz. A tristeza da cruz foi profunda para Jesus. Lá no Getsemane a gente tem essa ideia. Fiquem aqui comigo, vigiem, orem comigo. A minha alma está profundamente triste até a morte, né? João capítulo 12, verso 27, Jesus fala sobre isso, que sua alma estava profundamente triste. Oh, queridos irmãos, no entanto, essa tristeza foi transformada em uma alegria indizível. Após 3 dias, ele ressuscitou, ele rompeu, ele venceu a morte, e depois da sua ascensão, ele derramou o Espírito Santo, que é o Consolador e que habita a igreja. É bom que a gente diga, quando Jesus falou sobre a importância do amigo, os amigos do noivo, mas agora, queridos irmãos, nós não somos apenas os amigos, não fazemos parte dos amigos do noivo, nós somos a noiva, nós somos a igreja do Senhor Jesus. Bendito seja o nome do Senhor, né? Queridos irmãos, que diferença da religião dos escribas e fariseus, do evangelho do Senhor Jesus Cristo. Olhe comigo alguns fatos. Eles se apresentavam diante de Deus com justiça própria, eles se consideravam merecedores. Jesus pregava o evangelho da graça. O evangelho de Jesus é o evangelho da nova aliança. Isso significa dizer:
Nada depende de nós, tudo depende de Deus. Salvação é obra de Deus do início ao fim. Os escribas e fariseus negavam que eram pecadores indignos. E Jesus pregou a necessidade de arrependimento, de reconhecer os pecados. Os escribas e fariseus se orgulhavam da sua religiosidade. E Jesus ensinou a humildade. Os escribas e fariseus amavam os aplausos das pessoas. Jesus ofereceu a aprovação de Deus. Isso é o que conta, é a aprovação de Deus. Os escribas e fariseus tinham um ritual, mas era um ritual morto. E aqui eu quero me utilizar de uma expressão do Dr. Lloyd Jones, que falou a respeito de uma ortodoxia fria, uma ortodoxia estéril, uma ortodoxia morta, sem vida. Eles tinham um ritual morto. Jesus ofereceu a comunhão com o Pai. Eles criam em um sistema opressor. Jesus providenciou salvação, libertação. Louvado seja o nome do Senhor. Essa é a graça de Deus, queridos. Em terceiro lugar, Jesus deu um esclarecimento. Versos 21 e 22. Ninguém costura um remendo de pano novo em roupa velha. Cadê as irmãs da oficina TT? Né? Ninguém costura um remendo de pano novo em roupa velha, porque o remendo novo tira um pedaço da roupa velha e o buraco fica ainda maior. E ninguém põe vinho novo em odres velhos, porque se fizer isso, o vinho romperá os odres e se perdem tanto o vinho como os odres, mas põe-se vinho novo em odres novos. Né? Então o Senhor Jesus esclareceu, dando esses dois exemplos, essas duas analogias. Né? Então vamos imaginar aqui uma túnica, lembrando que naquele contexto, ali no primeiro século, as pessoas não trocavam de roupa como acontece hoje em dia. Não é? Né? E razão pela qual o armarinho sempre está cheio, não é? O armarinho missionário. Mas as pessoas usavam a túnica várias vezes, e usavam, e aí quando a túnica rasgava, tinha que consertar. Né? Agora, o que significa? Colocar um tecido novo em um pano velho. Né? Então, obviamente, querido, Jesus não estava ensinando, viu, dona Cleide, corte e costura aqui, não era isso que ele estava ensinando. Né? Mas ele estava dizendo algo lógico, porque se você pega um tecido novo e coloca numa túnica velha e costura, quando essa túnica for lavada, esse tecido novo ele vai encolher, e aí o que é que Jesus disse? Vai aumentar o buraco, né? O rasgo. Né? Então ele disse isso. Da mesma maneira, os odres eram recipientes de couro, onde eles armazenavam vinho, né? Então, um vinho novo num odre velho, né, o couro do odre velho já não tinha mais elasticidade. Então, o vinho novo ainda estava naquele processo de fermentação. E quando ele começava a fermentar, o que acontecia? Não tinha elasticidade no odre e ele se rompia. Né? Então, Jesus disse, odres, vinho novo em odres novos. Né? Então, Jesus também não estava querendo ensinar uma lição aqui sobre vinicultura, nada disso. Né? A roupa velha de que fala Jesus aqui é uma referência ao sistema legalista da tradição que havia obscurecido a lei de Deus. Quando Jesus diz lá no sermão, ouvis o que foi dito, eu porém vos digo, Jesus não estava corrigindo a lei de Moisés, não. Ele estava corrigindo exatamente essa religião legalista de tradição de homens, de muitas regras que os escribas e fariseus acumularam. Né? Então Jesus deu a interpretação real da lei. A roupa velha é esse sistema legalista, ele não tem nada a ver com o evangelho da graça de Deus, não tem compatibilidade. O evangelho é a boa notícia da graça de Deus. Né? Quanto ao vinho, o verdadeiro evangelho não pode ser ligado a um falso sistema de retidão pelas obras, pelos merecimentos.
Nós temos acesso a Deus e comunhão com Deus em Cristo Jesus. É pela graça de Deus. Não são nossos esforços, nossos merecimentos. O cristianismo traz nova vida e requer novos métodos, né? Então eu concluo e faço breves aplicações, né? O perigo da falsa piedade. Essa é uma palavra para mim, essa é uma palavra para você. É o perigo da falsa piedade, né? Isso é tão sério que o Senhor disse por boca do profeta: quem vos requereu só pisar nos meus atos? Quem vos requereu, né? O Senhor chegou a dizer: estou cansado dessas coisas, né? Não suporto iniquidade associada ao ajuntamento solene. Então, o perigo da falsa piedade, o perigo dessa religiosidade opressora, é porque não glorifica a Deus. Ela ensina a confiança no desempenho pessoal e no merecimento pessoal. Essa falsa piedade não conhece a Cristo e nem conhece o Evangelho da graça. Para vocês terem uma ideia quanto essa religião dos escribas e fariseus era opressora, a Bíblia diz, o Evangelho de Jesus olhou para as multidões e se compadeceu, porque elas estavam cansadas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Jesus, que vê o coração, olhou para aquelas pessoas religiosas, mas opressas, sobrecarregadas. Queridos, e uma vida cristã assim é terrível. Vejam, nós devemos ter disciplina espiritual, oração, jejum, a palavra, todos os meios de graça, o culto, o testemunho, os sacramentos, todos esses meios de graça são fundamentais para o nosso crescimento. Mas não podemos esquecer a base para comparecermos diante de Deus. É o Senhor Jesus Cristo. Hoje eu posso orar. Acordei cedo, acordei cantando um hino. Li 5 capítulos da Bíblia, isso tudo antes do café, viu? Hoje no trabalho evangelizei, hoje eu encontrei uma pessoa necessitada, ajudei, tinha pensado com esse dinheiro comprar até uma coisa para mim, mas eu fiz isso, Voltando hoje para casa, cheguei lá na portaria, cumprimentei o porteiro, nunca falo com ele, mas hoje eu cumprimentei, Então agora você chega em casa, vai jantar, tomar seu banho, diz, agora eu posso dormir em paz e eu posso orar a Deus, porque eu tive um dia tão maravilhoso, Queridos, nada disso. A base para comparecermos diante do Senhor é Jesus, é nele. No dia em que estivermos espiritualmente lá em cima, e naquele dia mau do fracasso, a base é a mesma, é Jesus. Essa é a graça de Deus, queridos irmãos. Eu termino aqui falando da exclusividade do Evangelho. A única e verdadeira mensagem de salvação é o Evangelho de Jesus Cristo. O único mediador é o Senhor Jesus Cristo. O único intercessor é o Senhor Jesus Cristo. O único caminho é o Senhor Jesus Cristo. Só Ele salva. O perdão e a reconciliação vêm somente pela graça, mediante a fé. Qualquer outra coisa é um falso evangelho. E logo em nosso tempo, queridos, quando reinam o relativismo e a inclusão, sem a transformação de vida, tem gente aí se dizendo pastor, está chamando as pessoas, estão chamando essas pessoas dizendo, nossa igreja é a igreja da inclusão, mas recebe essas pessoas, mas não estão preocupados com a transformação da vida dessas pessoas. Esse não é o evangelho do Senhor Jesus Cristo. O Evangelho de Jesus muda vidas, muda realidades, muda o coração. O Evangelho de Jesus é poder para a salvação. O Evangelho de Jesus não diz, venha e continue levando a vida que você está vivendo. Nada disso. O Evangelho de Jesus diz, vai e não peques mais.
O Evangelho de Jesus diz: vinde a mim, todos vós estáis cansados, oprimidos, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu fardo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. A vida cristã não é um remendo. Na verdade, a vida cristã fala de algo novo. O cristianismo não é uma reforma do judaísmo. É algo novo, é a concretização da promessa. Ele veio. O cristianismo fala de nova vida, de algo radicalmente novo. O evangelho que liberta e transforma. Se alguém está em Cristo, é uma nova criatura, uma nova criação. As coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Bendito seja o nome de Jesus. Você crê assim? Entregue sua vida, você que ainda não fez. Hoje, se ouvides a sua voz, não endureçais o vosso coração. Hoje é o dia aceitável, é o dia da salvação. O legalismo mata, o evangelho de Jesus salva.